Fala pessoal do segundo ano, professora Simone Cassiari de Biologia, passando por aqui com mais uma correção das atividades do PET, agora estreando aí o PET volume 4, né? Que vai trazer para a gente, na primeira semana do segundo ano do ensino médio, as características gerais do reino protista, né? Lembrando aqui que a gente estudou no começo do ano a diferença de protista para protoctista, né? Reino protista é quando dentro desse reino você considera apenas os protozoários, seres unicelulares, com célula eucariótica, heterotróficos, né? Mas quando a classificação biológica traz as algas, que eram do reino planta, para dentro do reino junto com os protozoários, esse reino passa a se chamar protoctista. Então, se você encontrar esse nome escrito por aí, né, esse nome diferente, protoctista, lembrar que é por causa dessa união de protozoários e algas num reino único, ok? Então ele traz as características gerais, fala sobre alimentação, sobre a reprodução e lembrar que aqui existe uma divergência muito grande entre os cientistas, né, com relação à conjugação feita pelos protozoários. Uns consideram sexuada, outros não consideram, né? Porque não há formação de gametas, certo? Não há formação de células especiais para a reprodução sexuada. Aqui um protozoário fica parado, né, ao lado do outro, a formação de uma ponte citoplasmática, por onde há troca de material genético entre eles, né? Mas aí nós vamos ver lá na questão, que é quando a gente for discutir a questão número 2. Aqui traz a classificação, né, dos protozoários, que é feita a partir da forma de locomoção deles. Os que se locomovem por pseudópodes são do grupo de sarcodinas ou risópoda, né? Os flagelados são os zoomatigófora, os que se locomovem por cílios são os ciliófora, e os que não têm estrutura locomotora são os apicomplexa. Então vamos às questões. Número 1. Em protozoários de vida livre, como a Moeba proteus, existe um vacúolo contrátil cuja função é. A gente tem que pensar o seguinte: protozoários eles têm um vacúolo alimentar, né? Que acaba se formando a partir da junção do fagossomo com os lisossomos para digestão intracelular. Mas eles também podem apresentar o vacúolo contrátil ou pulsátil, tá? Pode encontrar com esse outro nome também. O vacúolo contrátil ou pulsátil, ele tem uma função, assim, extremamente importante para protozoários de ambiente de água doce, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, a célula, né, do protozoário, o citoplasma celular, ele é rico em sais minerais dissolvidos ali. E quando esse protozoário vive em água doce, a tendência da água do ambiente por osmose é entrar para dentro da célula para dissolver esses sais minerais do citoplasma. Então, se o protozoário não tivesse o vacúolo contrátil ou pulsátil, ele se encheria de água até explodir, né? Então, o que acontece? Esse vacúolo contrátil ou pulsátil tem essa função de se encher da água que está entrando na célula em excesso e depois eliminá-la para o ambiente, tá? A única alternativa que tinha essa função do vacúolo é a letra A. Número 2. A número 2 vai trazer para a gente aqui o que eu disse sobre a reprodução, né? Que é uma questão que a gente vai considerar. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. Primeira, considerando-se o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares como os vírus? De forma alguma, né? As únicas estruturas da natureza que são acelulares são os vírus, né? Os protozoários, muito pelo contrário, eles inclusive, eles são unicelulares? São, mas eles apresentam um tipo bem elaborado de célula, que é a célula eucariótica, né? Com todas as suas organelas, cada uma com a sua função. Então, a número 1 está incorreta. A frase número 2. Pode-se afirmar corretamente que os protozoários só se reproduzem assexuadamente?
Como aqui existe uma divergência entre os estudiosos, a gente vai considerar que a conjugação feita por protozoários, fazendo a troca de material genético entre dois organismos diferentes, ela pode ser considerada uma forma de reprodução sexuada, ok? Então, essa número 2 aqui está incorreta, né? Ela está incorreta porque se você considera a conjugação sexuada, os protozoários não se reproduzem somente assexuadamente falando, né? Na número 3, o protozoário causador da malária no homem é o parasita plasmódio. Essa está correta, né? A número 3 está correta porque a malária é uma doença causada no homem por esse protozoário chamado plasmódio, que é transmitido através da picada do mosquito Anopheles, né? O mosquito tem que estar infectado, lógico, com o protozoário, e ele pica, né, o ser humano e acaba transmitindo esse protozoário para o ser humano, gerando essa doença que é a malária. É uma doença perigosa, né? Que pode muitas vezes ser confundida aí com dengue, zika, chikungunya, porque tem os sintomas bastante parecidos, tá? É uma doença mais comum no Brasil, na região amazônica, né? Onde você tem uma concentração maior do mosquito Anopheles, né? Então, quando o homem começa a morar próximo da floresta e começa a ter mais proximidade com esses insetos, acaba-se tendo uma disseminação maior da malária nessa região norte do país, ok? Então, vamos lá. Então, na questão número 2, a única frase correta é a número 3, a gente tem que colocar na letra B, né? Apenas 3 está correto. Na número 3, os protozoários apresentam diversos meios de locomoção que frequentemente são utilizados para sua classificação. Dentre os meios de locomoção dos protozoários, podemos citar os pseudópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos que permitem o deslocamento e a captura de alimento. Além dos pseudópodes, os protozoários podem se locomover por... Então, a gente tem aí 4 grupos de protozoários de acordo com a forma de se locomover. Os pseudópodes, né, os cílios, os flagelos e os que não têm nenhuma forma de locomoção. Então, cílios e flagelos, a gente tem na letra D de dado, né? Nos outros tem pés ambulacrais, que é o sistema locomotor de equinodermos, não tem nada a ver, são aqueles pezinhos que você, como se fossem pezinhos que ficam embaixo das estrelas do mar, né, que é mais comum da gente ver quando vai na praia. E cistos são bolhas, né, são pequenas bolhazinhas preenchidas por líquidos e não tem nada a ver com locomoção, tá bom? Então, na número 3, letra D, flagelos e cílios. E para finalizar, a número 4, o paramécio é um exemplo de protozoário ciliado. Nesses seres, os cílios atuam. Então, para o paramécio, que é um protozoário de vida livre, né? Sem qualquer gotinha de água de piscina, de chuva, você encontra o paramécio ali se locomovendo, nadando, né? Então, e basicamente os cílios vão estar envolvidos aí na captura de alimento e na locomoção do protozoário. Então, a única alternativa que traz essas duas funções é a letra C, né? Porque lá no primeiro fala sobre penetração no corpo do hospedeiro. O paramécio não é parasita, né? Ele é de vida livre. Na letra B, fala locomoção e divisão binária. Os cílios não se envolvem na questão da divisão celular do protozoário, tá? Letra D, locomoção de protozoário permitindo a digestão extracelular. A digestão nos protozoários é intracelular, né? O protozoário engloba as partículas alimentares por fagocitose e realiza essa digestão dentro da célula. E na letra E fala sobre digestão extracelular novamente, né? E excreção. Os cílios também não estão envolvidos com o processo de excreção dos protozoários ciliados, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Usem ele com sabedoria para fazer as complementações, as correções, as atividades de vocês. Vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente. E lembrem-se de manter as atividades do PET em dia. Façam aos pouquinhos, semanalmente, para não deixar acumular, ok?